Nossa mensagem dessa manhã é na terceira epístola judaico-messiânica ou hebraico-messiânica de João. Então podemos abrir as Sagradas Escrituras na terceira epístola judaico-messiânica de João. Mas hoje se comemora o Dia do Pastor, então hoje é uma palavra para cada um de nós, membros da Igreja Batista Vitória. Então, o pano de fundo da nossa mensagem é aquilo que muitas vezes está no coração do nosso pastor e aquilo que lhe aperta no pastorado. Então, para os irmãos compreenderem o plano de fundo, nós vamos ler 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios. É só a leitura, é o texto de plano de fundo. 2 aos Coríntios 11, 28, diz assim: além das coisas exteriores, isso é o apóstolo Paulo, em sua diatribe com a igreja de Corinto, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. É assim uma parte da vida do nosso pastor Rafael. Além de todas as coisas exteriores, ainda lhe oprime também o cuidado da nossa igreja, de cada um de nós como membros. Esse é um perfil pastoral, esse é um pano de fundo da mensagem. Tem um outro pastor que também fala assim conosco, lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, João, o pastor João, diz assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo. O nosso pastor também é assim, ele também é o nosso irmão, ele também é o nosso companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo. Então é assim que esse é o pano de fundo de 3 João. Vamos ler 3 João, diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém,
ver-te brevemente e falaremos face a face. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos por nome. O tema da mensagem para cada um de nós, membros desta igreja: Gaio, um bom perfil de membro. Uma boa homenagem para o dia do pastor. Então a gente vai falar um pouquinho hoje de Gaio. Essa carta foi escrita primeiramente a ele, assim como Paulo escreveu a Filemon, João escreve a Gaio. E é bem capaz que a gente consiga, com certa segurança, conhecer um pouco melhor o perfil desse membro de igreja. Primeiro, quando João fala a ele, parece que está falando com alguém de alguma idade já avançada. Olha só, ele deseja a ele que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então o pressuposto aqui é que talvez Gaio já seja uma pessoa idosa, alguém que, mesmo com a idade, ainda se mantém relevante na obra do Senhor, como membro daquela igreja. Como está escrito em Salmo 92, é uma promessa para todo membro de igreja. Salmo 92, versículos 12 a 15, diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa de Jeová florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que Jeová é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Gaio, ainda idoso, já idoso, assim ouvimos falar do irmão Gaio, que João deseja que a saúde dele vá bem, como bem vai a alma de Gaio. E como é que se faz para ir bem a nossa alma, a ponto de servir de exemplo para a saúde do nosso corpo? Nós temos 4 referências sobre Gaio que podem nos dar, uma visão desse perfil. Atos capítulo 19, nós vamos fazer um passeio pelo livro de Atos. Se o Data Show tivesse ok, ia aparecer aqui um mapa da 3ª viagem missionária, porque fica mais fácil ler Atos com um mapa na mão, Ele é um livro cartográfico e Lucas pressupõe que a gente conheça algumas coisas, Alguns lugares, alguns trajetos, alguma linguagem náutica, Então vamos ler um mapa. Eu trouxe, que era para minha cola, Mas ia aparecer o mesmo aqui, mas se precisar eu falo. Atos 19, 23. Estamos em Éfeso, tá? E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, acabamos de ler este mesmo nome em 3 João, marque bem, Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais da obra, de obras semelhantes, Demétrio disse naquela época: senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E, ouvindo-o,
encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando-o a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Então a gente descobre que Gaio é macedônio de origem e é alguém que está tanto nos maus momentos quanto nos bons momentos, porque em alguns versículos atrás, no mesmo capítulo 19, o versículo 8 diz assim: e entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano, que virou a escola bíblica dominical de Éfeso. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Então Gaio estava nos bons momentos da escola bíblica dominical e também nos maus momentos, no mais quente da batalha, quando houve o aperto, Gaio estava lá. Esse é o perfil dele. Ele foi arrebatado para o teatro, junto com Aristarco, uma pessoa bacana também, um bom perfil de membro. Só pesquisar as referências onde tem o nome Aristarco, gente boa. Já Alexandre não. O latoeiro, né? Mas Aristarco sim. E ele foi para lá para impedir que levasse Paulo, em defesa do pastor dele. Vamos lá, continua aqui, pulo, depois eu volto para cá, para terminar essa história de Demétrio, lá no fim, capítulo 20 do livro de Atos. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Macedônia, a igreja principal a gente vai ver, é Filipos. E Grécia, quando ele fala Grécia, é pelo menos Atenas, não é isso? E Corinto. Tem mais uma, mas leia-se aqui Grécia, Atenas e Corinto. Eu vou deixar aberto aqui, agora é a outra porta. Em Macedônia nós vamos encontrar Bereia, Tessalônica e Filipos, e talvez Neápolis, Anfípolis e Apolônia, tá? E quando ele fala de Grécia, nós temos Atenas, Corinto e Cencreia. E passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria. Quem ficava na Síria era a igreja de Antioquia. Paulo era membro da igreja de Antioquia. O missionário tem membresia. A igreja que enviou o apóstolo Paulo chamava-se Igreja de Antioquia. Esse na classe vai dizer outra palavra, o irmão Carlos sabe disso. Determinou voltar pela Macedônia e acompanhou até a Ásia Sópater de Bereia, e dos de Tessalônica Aristarco e segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo de Listra, e dos da Ásia Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. Então Gaio mais uma vez aparece aqui, aparece indicado como o maior, apesar dele ser macedônico, né? Muito provavelmente ele foi criado na cidade de Derbe, que ficava ali próximo. Tudo ficava muito próximo ali, Filipos, Derbe, Bereia, né? Ficava naquela região em cima, assim.
Depois ficava embaixo a Acaia, onde ficava Corinto, e tinha Atenas, tá? Então ele também estava lá. Ele foi preparar o caminho para o apóstolo Paulo, quando ele tivesse que passar por ali, indo ele navegar para Jerusalém. Porque o versículo 16 diz isso: porque já Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. Então a gente descobre que esse Gaio foi criado em Derbe. E diz assim, Atos capítulo 16: e chegando a Derbe e Listra, Derbe ficava na Ásia, né? Eis que estava ali um certo discípulo, não é isso? Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E, quando iam, passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Ele nasceu na Macedônia e foi criado na Ásia Menor, em Derbe. Beleza? É isso? É isso. Tá certo. Então a gente já sabe que ele estava nos bons e nos maus momentos, que ele, tendo disponibilidade, ele seguia e acompanhava o pastor nos seus propósitos, nas suas missões, capítulo 20, e Romanos, capítulo 16, diz assim: saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então ele também aparece em Romanos, nos dando uma noção de quem ele era, tá? Romanos, vamos lá. Quando lá em Atos, capítulo 16, só voltando rapidinho, diz assim, só para ambientar Romanos, a partir do versículo 6: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, que ficavam acima, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E, tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. E, navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. Filipos era o posto avançado do ministério do apóstolo Paulo a partir de sua igreja, que era o quartel-general de Antioquia, na Europa. Foi a primeira cidade da Europa a ser alcançada com a palavra do Evangelho. E era uma igreja muito aconchegante. Tanto que quando Paulo volta,
já da terceira viagem missionária, e ele ia passar por Jerusalém para depois chegar à Síria, lá no capítulo 20, ele fica na Macedônia. Primeiro ele passa 3 meses na Grécia, sendo preparadas ciladas para ele pelos judeus. Quem lê Atos sabe que havia judeus na igreja de Corinto. Então as ciladas, não à toa, eram todas da igreja de Corinto ali, quando ele fala que passava por ciladas. Por isso que quando termina 1 Coríntios, ele diz que ele queria voltar para lá, mas ele estava em Éfeso, porque se abriu uma grande porta para ele, que foi da onde ele escreveu 1 Coríntios. Mas naquele intervalo de Atos 20, ele fica na Macedônia. E a única igreja que é chamada pelo nome lá é Filipos. Filipos era a igreja do aconchego de Paulo, onde ele tinha sossego, onde ele tinha paz, onde ele tinha sinceridade, a ponto de, se a gente ler lá a gente acabou de ler em Atos, que ele tinha a intenção de ir para Jerusalém, lembra? Chegar até o Pentecostes. Agora lê Romanos aqui, Romanos capítulo 15, volta só um pouquinho para Romanos 15 e leia 23. Mas agora, 23, mas agora que não tenho mais demora nestes sítios, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá, Espanha, seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco de vossa companhia. Mas agora vou para onde? Vou a Jerusalém, para ministrar aos santos. Por quê? Porque pareceu bem quem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluindo isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. Então, o que tudo indica, foi lá na igreja de Filipos que Paulo escreveu Romanos. Tinha que ter muito sossego e muito aconchego para escrever uma epístola do tamanho de Romanos, que é a panorâmica de todas as Sagradas Escrituras, a panorâmica doutrinária para as igrejas. E não só ele escreve de lá, Romanos, como também, segundo aos Coríntios, ele também escreve da Macedônia. E curiosamente, quando ele estava na Macedônia, aonde ele estava hospedado? Na casa de Gaio. Então Gaio era hospitaleiro, era aquele que convidava o pastor para almoçar na sua casa, para passar uma temporada na sua casa, para jantar na sua casa. Quantos de nós já fizemos isso com o nosso pastor? Quantos de nós já convidamos ele para almoçar, para jantar, para viajar com a gente? Era assim que Gaio ia bem, na sua alma, e João desejava que fosse bem na saúde do seu corpo, porque ele hospedava o pastor da sua igreja. Está escrito aqui, e de lá, ele tinha tanto aconchego lá, que de lá ele escreveu Romanos, e de lá ele escreveu 2 aos Coríntios, que é o seu libelo contra as injustiças que foram acometidas contra Paulo pela igreja de Corinto. Percebe isso? E para os hospitaleiros há uma promessa. Eu acho que Paulo, quando escreveu isso aqui, pensava em Gaio. Hebreus 13 diz assim: permaneça o amor fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. A hospitalidade tem essa promessa para quem assim a exerce, e Gaio a exercia. Então a gente já sabe que ele estava nos maus e nos bons momentos, a gente sabe que ele era um bom companheiro de viagem e que ele era hospitaleiro. Mas
E rapaz, 5 para 10, estamos quase terminando. Volta para a 3 João. Mas quem está falando isso para Gaio não é Paulo, é João. Não é Paulo, é João. Então isso quer dizer que Gaio não só bem recebeu o pastor Paulo, como também bem recebeu o pastor João. Entende isso? Era um perfil hospitaleiro, era um perfil de apoio. Era um bom membro que apoiava o ministério pastoral. Não só daquele primeiro pastor, como de todos os demais que passavam pelas suas mãos, junto com a sua família. Percebe isso? Porque quem está elogiando Gaio não é Paulo, é João. E ele diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Então Gaio é um perfil de membro de uma boa igreja, é um bom membro de uma boa igreja. Eu ia avançar, mas eu vou parar aqui. E o pulo do gato? Por que Gaio era assim? Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. O segredo é andar. Ele andava na verdade. Andar, ir e vir, passear. O verbo andar vem de ambulo, as, aviatum, are, e quer dizer ir em torno, dar uma volta. Empregado como sinônimo também de gradior, andar a passos, caminhar, ir, porque vem de ambi, em torno, à volta dos dois, vários, em volta de ambos os lados, em torno de, em meio a, entre, a respeito de. Então, ele não só compreendia a verdade, como literalmente ele andava. Quando a gente se envolve com algo, quando a gente reflete, quando a gente planeja, geralmente a gente fica assim: gente, e agora como é que faz? Involuntariamente a gente anda. Quando a gente anda pensando em algo, confabulando em algo, planejando em algo, é porque realmente nós estamos envolvidos de corpo, alma e espírito com aquilo que a gente planeja. Ou seja, a verdade não lhe era só teoria, mas lhe era companheira de andança. Ele andava na verdade, ele vivia assim. A ideia de andar é dar passos, caminhar, mover-se, deslocar-se por força própria ou não, avançar. Deslocar-se como embarcação para avante, navegar, seguir, ter seguimento, progredir, portar-se de determinado modo, ter certo procedimento, comportar-se, agir. Lembra que Paulo desejava em Éfesos? Que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, seguindo a verdade em amor. Essa é a ideia de andar, que está aqui, que traduz bem a palavra que está em João, que dá a ideia de usar as pernas para mover-se. Ou seja, a teoria vira prática na vida de Gaio. Ele entende que a verdade é para ser andada, é para ser vivida, é para ser perseguida no seu cotidiano, de acordo, isso pressupõe, isso inspira progresso. A ideia de um membro Gaio é a ideia de alguém que progride na verdade, que avança, e que avança estando nos bons e nos maus momentos, sendo hospitaleiro, andando na verdade, porque não há maior gozo do que este, do que o pastor Rafael saber que os seus filhos
andam na verdade. Tanto que, para encerrar, Gaio é grego, mas ele vem do latim Caio. Ele vem de Caio. E a palavra Caio quer dizer regozijar-se. Aquele que traz regozijo ao outro. Daí contente, daí alegre, daí feliz. Então, o desejo do nosso coração é que cada um de nós possa se portar ao longo de nossa caminhada, andando na verdade, com bons companheiros, como hospitaleiros, como aqueles que o pastor pode contar, tanto nos bons quanto nos maus momentos. Seria e pode ser e há de ser a melhor homenagem que podemos fazer no dia do pastor. É nos esforçarmos para ser como Gaio, e esteve presente no ministério de vários pastores, fazendo a diferença, dando a eles aquilo que mais precisavam, acolhida.